Fala, meu povo! Hoje estou aqui recebendo um convidado para mim mais do que especial. Um cara que tem uma importância na minha vida e de vários aldeenses e de várias pessoas da região dos Lagos. O cara é médico, o cara é empresário, o cara é músico, o cara já foi vereador, o cara é tudo. Quero que vocês recebam com muito carinho o meu convidado, Dr. Taylor. Uma salva de palmas, Dr. Taylor. Taylor, seja bem-vindo. Mais uma vez, falar de você para mim é redundância. Você é um cara que tem uma importância na minha vida muito grande. Aliás, você botou no mundo, além dos 12 mil, você já colocou os meus 3 filhos no mundo, que são tudo na minha vida. Então hoje para mim é um prazer te receber aqui, além do cara bem sucedido que você é na sua vida. Eu falo para todo mundo que você não tem uma profissão, você tem uma inspiração, né? O seu trabalho é digno de reverência, eu falo isso para você o tempo inteiro. E seja bem-vindo ao Guia do Sucesso, e nós estamos aqui hoje para ouvir sua história. Seja bem-vindo, a casa é sua. Nada, eu que agradeço aí, Felipe. Felipe é um amigo, meu irmão. Aqui vai ficar um lambendo o outro aqui de elogio aqui, porque a gente se gosta, né? Pra caramba. E eu que agradeço aí, Felipe. Primeiro a confiança de você, de Natália e toda a sua família aí, né? Por ter confiado em mim, na minha profissão, para poder trazer os seus 3 filhos ao mundo aí. E depois a amizade. É engraçado que Felipe, quando vai ser atendido por um médico, ele liga de onde ele está e fala assim: Taylor, o médico passou isso, o que eu faço? Eu tomo? Porque meu médico é ginecologista. Gente, antes de tudo, o pessoal tá brigando comigo aqui mais uma vez. Eles estão pedindo pra gente ativar o sininho aí. Não é isso? Ativa o sininho, se inscreva no canal, que a gente precisa aí monetizar o YouTube, né? A galera tá aqui enchendo o meu saco para que a gente não possa perder. Outra coisa, Taylor, o Guia do Sucesso é um oferecimento de Lagos Imóveis, MFJ, Odontologia e Estética, Sal da Terra Restaurante, Família Guia Pizzaria, Artus Alimentos, Barbearia do Dom e TJ Medical. Queria agradecer a vocês aí pelo carinho de sempre e pelo apoio à nossa causa e ao nosso programa. Taylor, vamos lá. Como eu falei, ginecologista, obstetra, empresário e músico. Músico não. Gosto de música. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá. Eu me tornei médico por quase que imposição de minha mãe e do meu pai. Meu pai família toda, pai e porra. Meu pai era médico, né? Médico aqui na região, né? Veio pra cá assim que saiu da faculdade. Meu pai era da Marinha. Veio você, Robin, atrapalhar a gente de novo. Exatamente. Colocar coisa e tirar coisa. Que isso, aqui não tem isso não, rapaz. Tá doido? Vamos lá. Mas meu pai veio pra região, veio aqui pra São Pedro Aldeia, veio pra Marinha. Meu pai foi médico. Seu pai começou a vida de profissional de médico aqui? Veio, né, assim que se formou, trabalhou uns 2 anos em Niterói e veio pra cá. Eu vim pra cá exatamente com uns 2 anos de idade, 3 anos de idade. Vim eu, minha mãe, minha irmã, meu pai. Meu irmão nasceu aqui já em Cabo Frio. Meu irmão é cabofriense. Maurição é um amigo do programa, hein? Maurício E é um cara que você tem que trazer aqui. Vou trazer, de sucesso, tem que trazer já aqui. Já falei pra ele, o cara é mão de fada. É um mosquitinho, o cara é o ícone da odontologia de São Pedro da Aldeia, de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Aí meu pai veio aqui para São Pedro da Aldeia, a gente morou na vila ali da base aeronaval e depois nós fomos para Cabo Frio. E meu pai ficou sendo médico aqui na região durante muito tempo. Por sinal, muito renomado também, né? Credibilidade monstra na profissão, sim, né, Taylor? Graças a Deus. E abriu os caminhos pra gente também, né? Eu falo que hoje eu trilho muito do caminho que eu trilhei, na verdade foi embasado, calcado pelo meu pai, né? E não por mim, eu já peguei a história no meio, né? Então, acaba que não é uma empresa familiar, mas é um histórico profissional familiar, né? Sim. Hoje tem minha filha aí também, é médica, eu tenho um sobrinho também que está fazendo medicina. E aí vai continuar aí a história da família Jasmine a geração na medicina. Tá mais uns 40, 60 anos pela frente, já está reservada a família Jasmine na medicina, né? E o que aconteceu, Felipe? Eu terminei com 16 anos do 2º grau. Eu não sabia muito o que queria fazer. Aí fiz o primeiro vestibular para Direito. Aí tinha passado na PUC, aí não quis fazer. Aí minha mãe falou, você não vai fazer não? Eu falei, não. Eu falei, então a partir de agora quem escolhe o que você vai ser sou eu.
E falou, a partir de hoje você vai fazer medicina. E aí fiz medicina, graças a Deus me formei. E vim trabalhar com meu pai aqui em Cabo Frio, né? Fiz lá pós-graduação, fiz especialização lá na Santa Casa Misericórdia, lá no Rio de Janeiro. E já estava trabalhando aqui. Trabalhei em São Pedro Aldeia, no pronto-socorro, lá atrás. Qual ano? 2000, 2001. Logo no início 2002, da tua carreira, então. Mas, Taylor, São Pedro da Aldeia, a referência que você teve aqui, o pronto-socorro, o pessoal fala... Era lá na missão. Era na missão, dentro da missão. A missão você milita até hoje lá dentro, né? Graças a Deus, há um tempo atrás eu dava plantão lá, né? Fui plantonista até uns 4, 5 anos atrás lá na missão. Tenho um carinho enorme pelo Hospital da Missão, conheço todo mundo ali. Né? Gilma, Gil, e se eu for falar Helena, a gente vai falar de muita gente ali, Alberto, né? São pessoas que eu tenho profundo carinho e a missão sempre teve as portas abertas para mim. Até hoje eu opero lá, mas hoje não mais, não tem que dar plantão mais, né? Hoje não consigo mais dar, já chegou a idade, já chegou pra gente. E aí não dou mais plantão lá, mas opero lá, faço alguns partos lá, algumas cirurgias lá, como faço em Cabo Frio, no Santa Isabel, né? E a gente vai militando aí na região. Tem meu consultório lá, a gente hoje... Do consultório já estamos com uma hoje, clínica. Antes de chegar aqui, você atendeu o quê? Umas 2.200 grávidas, mais ou menos? Não, o cara é... Jesus, você chega no consultório de Taylor, parece até um SUS. É uma fila que desce a escada, vai pelo elevador, tá lá no McDonald's. O que é isso aqui? Não, estamos na fila de Dr. Taylor, um monte de grávida esperando. Mas, Taylor, fala pra mim, as pessoas falam muito do pronto-socorro, né? O pessoal fala que o médico, quando se forma, quando vai pro pronto-socorro, à frente de batalha, fala que é uma segunda faculdade, né? Você pode passar aqui no São Pedro da Aldeia um pouco da sua história ali dentro, como é que foi, enfim, até para o pessoal aqui de São Pedro, né, corroborar com a tua popularidade aqui dentro do nosso município. Rapaz, faz tempo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, a gente foi ali, a missão, é engraçado, né? Onde era o posto, onde hoje funciona ali a sala de vacinação, era a emergência, a sala de primeiro atendimento, né? Ele tinha, na época, Mureb estava trabalhando lá, Zé do Carmo, e Alberto, Gil, muito antes, muita gente chegar. E hoje tem Carlos César que está lá, que na época nem era da região, mas muita gente ali. Na época, o pronto-socorro funcionava ali no hospital, já tinha maternidade, mas funcionava também o pronto-socorro de um lado do hospital, né, onde funciona ali hoje o posto de vacinação. Sim. Ali em frente à capela ali, né? Então era a entrada de tudo, né? Pronto-socorro tem muito pouco tempo, pronto-socorro de São Pedro Aldeia. Sim, mesmo, né? Sim. Sempre a missão abriu, como lá em Cabo Frio eu não sei se você pegou lá em Cabo Frio, era o PU, nem sabia. Não. Era o PU, era Sandu, PU, e aí depois é que foi o São José Operário e o HCE. Então aqui é a mesma coisa em São Pedro Aldeia. Eu falo em São Pedro Aldeia, as pessoas têm que ser muito gratas ao Hospital da Missão. Sim, durante muito tempo, o Hospital da Missão foi onde foi feita saúde em São Pedro Aldeia, era o Hospital da Missão. E ainda até hoje, eu particularmente fui muito bem tratado lá pela equipe e meu primeiro filho nasceu lá, né? Nasceu lá. Vicente é aldense. Exatamente. Nasceu de orelha, lembra? Quando abri, a primeira coisa que veio foi a orelha, né? Aí eu falei, vou puxar pela orelha, hein? Tem até foto, né? Tem a foto do orelhão dele lá. Isso, mas o Hospital da Missão é um hospital que... Eu falo que a saúde de São Pedro Aldeia começou por ali. E eu sou grato, eu acho que a população de São Pedro Aldeia tem que olhar com o Hospital da Missão com muito carinho. Porque além dos aldeienses nascerem ainda lá, né? Sim. Ali foi feito pronto-socorro, ali teve muito atendimento, ali hoje ainda funciona posto de vacinação. Então, eu acho que ali faz parte da história de São Pedro Aldeia. É claro, hoje está criando, né? Tá a policlínica sendo inaugurada aí, o pronto-socorro foi inaugurado, agora a policlínica. É claro, tem que crescer, até porque a cidade está crescendo. São Pedro da Aldeia, muito grande, né? São Pedro da Aldeia aí vem crescendo nos últimos 16 anos, crescendo muito. Eu cheguei aqui em 2010, você sabe disso, militando, fazendo Constituição Civil, no ano de 2010, cara. 14 anos atrás, quando eu cheguei, era outra aldeia. Mas com uma prospecção muito grande de virar o que nós estamos virando hoje, né? São Pedro cresce, meu irmão, de ano em ano, ela quase que cresce 10, 20%. Então, tipo assim, eu acho que hoje, da região, é o município que mais cresce é São Pedro Aldeia. Depois de São Pedro Aldeia, eu vejo também crescendo muito Arraial do Cabo e Iguaba.
Iguaba foi muito bem administrada nos últimos anos e vem se tornando, apesar de ser Iguaba sempre ficou ali entre São Pedro e Araruama, mas agora deu uma crescida grande. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que a região tem que crescer toda por inteiro. Crescendo toda vai fomentar emprego, dinheiro, não ficar vivendo só do verão, né? Dessa sazonalidade que a gente tem e que o dinheiro, às vezes, as pessoas trabalham durante o verão para viver o resto do ano. E a gente tem que acabar com isso. Eu no podcast anterior, né, quando eu recebi aqui nosso outro convidado, eu postei e falei da frequência de São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia hoje ele dá uma condição para nós, comerciantes, né, que tem os empreendimentos dentro do município, que a gente não viva só do verão. São Pedro não tem isso. Eu tenho um aumento aqui no mês de janeiro de 10% a 15%, né, mas a gente se reinventa e o município se reinventou, né, e trabalha de uma forma onde você tem uma rotina de comercialização. Você tem uma estabilidade todos os meses aqui dentro de São Pedro da Aldeia. Não, eu fiquei muito impressionado. Hoje a gente está numa quinta-feira, tarde. Eu cheguei aqui hoje. Você viu o Sal da Terra tá hoje lotado, que é isso? Exatamente. E aí você vê, ou seja, isso é muito importante porque a gente vê o dinheiro. Quando o dinheiro começa a fluir na região, os empreendedores têm mais segurança em botar seu dinheiro, em empregar, em fazer a renda local funcionar. Porque senão isso fica na mão de meia dúzia. E aí a população mesmo daqui não ganha dinheiro e vai viver só da sazonalidade, só do verão. E não pode ser assim. Exatamente. São Pedro, a gente fala muito, bate São Pedro, né? Até pelo quadro do nosso programa de conversar com pessoas bem-sucedidas que militam aqui dentro de São Pedro da Aldeia. Os históricos de pessoas que migraram de Arraial, Cabo Frio, Araruama, para ter essa estabilidade que São Pedro proporciona é muito grande. Vários comerciantes que você conhece, grandes da região de Cabo Frio, chegaram e estão chegando e continuam querendo vir, né, em virtude dessa estabilidade financeira que São Pedro traz. Eu agora há pouco tempo, né, você sabe, eu estava querendo mudar de casa, a gente veio ver a casa aqui em São Pedro e quase ficamos aqui, viemos morar aqui em São Pedro. Também falamos aqui no outro episódio com o Demetrios Bedon, do nicho de luxo dos condomínios de São Pedro da Aldeia, né? Dos imóveis de luxo, alto luxo tem numa região da nossa região, né? Claro. São imóveis de luxo que estão crescendo bastante. Como eu falei, cresce esses imóveis, cresce o emprego, cresce a renda, vem os donos de negócio, se encantam com São Pedro, investem na cidade e movimenta a economia, né? É isso que São Pedro da Aldeia hoje proporciona e está trazendo. E hoje eu sou testemunha viva da estabilidade. Sabe que eu tive comércio em Arraial, Cabo Frio, milito em Búzios, faço obra em Búzios, mas São Pedro da Aldeia hoje é o local que traz essa estabilidade financeira para que a gente possa ter um comércio estável. É mais ou menos isso. E ainda vou falar mais. Foi muito importante o crescimento de São Pedro da Aldeia para o crescimento. A gente falou de Iguaba, para o crescimento de Iguaba. Eu vejo isso com muita nitidez. Você vê que São Pedro da Aldeia começou a se desenvolver, cresceu rapidamente e logo depois veio Iguaba. Exatamente. Então você vê que a importância dos municípios vizinhos limítrofes, né, se fortalecerem, que a região se fortalece como um todo. A região se fortalece como um todo. E aí o empreendimento vem para cá, o dinheiro vem para cá, a renda vem para cá, a empregabilidade vem para cá e a gente deixa de ser uma região que só ganha dinheiro, só vive na sazonalidade, né? Da sazonalidade do verão. Mas é isso aí, Taylor. Realmente São Pedro tá num caminho, né, muito legal de desenvolvimento. Mas vamos voltar um pouquinho para a tua história. Aí São Pedro da Aldeia, pronto-socorro, que era a missão. Depois da missão. Rapaz, eu fiquei muito tempo trabalhando. Meu pai foi... Para onde foi, Dr. Taylor? Não, meu pai era um dos sócios na época da Casa de Saúde, Maternidade de Cabo Frio. E aí depois eu fiquei trabalhando lá, muito focado lá e no Hospital da Mulher. Fui diretor lá diretor técnico com a doutora Rosalice. Mas ele já foi para a parte administrativa? Não, primeiro era médico, fui médico, na verdade era médico obstetra no São José Operário, quando foi a migração do Hospital da Mulher. Tá. O primeiro parto a ser feito, teve uma cesariana feita antes, mas o primeiro parto normal a ser feito no Hospital da Mulher fui eu que fiz. Mas não tinha como ser você. Se não fosse você, já fez coisa na sua carreira, aproximadamente. Muito tempo. Você parou de contar o quê? Nos 17.500 e pouco? Não, muito tempo. Você já fez um município aqui na região, né?
Quase isso. Bastante gente. Mas vamos lá. Mas eu aí fui, trabalhei no São José Operário e na Casa de Saúde e Maternidade, e quando fui pro Hospital da Mulher, né, trabalhando no Hospital da Mulher, logo depois Antônio Pedro, que era o diretor técnico. Isso foi em outubro, novembro de 2002, quando foi inaugurado o Hospital da Mulher. E aí depois, em janeiro de 2003, Antônio Pedro foi ser secretário de saúde em Cabo Frio. Aí eu fui convidado para assumir a direção técnica do hospital, assumi direção técnica. Fiquei lá até 2005, quando fui convidado para ser secretário de saúde em Búzios. Aí já começou a parte política de Dr. Temer. Aí eu fui secretário de saúde em Búzios, tive a felicidade lá de inaugurar o hospital, né? Trouxe o ministro da saúde para fazer a inauguração do hospital. Na época era quem? Ih, rapaz, não vai lembrar. Agora muito tempo. É muito tempo. Ele era mineiro, me falta o nome. Ele era mineiro, mas eu tive... porque eu vivia lá de Pires, né? Um município pequeno como Búzios. Vivia lá de Pires pedindo, conseguindo, graças a Deus, conquistei muita coisa para a área de Colombola, de Búzios. Então eu vivia lá no Ministério da Saúde buscando. Batendo na porta. Batendo na porta para trazer, um município pequeno, um município que ainda não tinha hospital. Então a gente precisava do fomento. Também que tem hoje, né? Não, não tinha. Né? E na época ainda falavam que eu era maluco de botar o hospital para funcionar. Porque, na verdade, a primeira parte do hospital tinha sido construído no governo do Mirinho, mas existiam algumas coisas que tinham que ser adequadas às RDCs, né? E aí a gente adequou a RDC, a gente planejou e a gente colocou para funcionar o hospital. Como na época diziam que não ia nascer nenhum buziano, hoje nasce buziano pra caramba, graças a Deus. Isso lá em 2005. E aí depois saí, em 2006, junho de 2006, saí, voltei para Cabo Frio, para Casa de Saúde e Maternidade e para o Hospital da Mulher. E comecei a investir na minha parte de clínica, na parte pessoal, né, de consultório de clínica. E aí, na época, Marquinhos e ela ia correr, uma guerra. Né? Já estava na guerra ou estava amigo ainda? Já estava na guerra. Os dois aliados. E foi uma coisa muito inusitada. Marquinho tinha me chamado para ser candidato a vereador com ele. Eu atendia no Hospital do Jardim, fazia ambulatório no Hospital do Jardim e operava no Hospital da Mulher. E ele tinha Mas isso você não tinha clínica nada, não? Já tinha meu consultório. Já tava seu consultório. Já tinha meu consultório na Casa de Saúde. E aí Marquinho me convidou. Marquinho é um amigo de muito tempo, me convidou. Aí eu virei e falei, Marquinho, não quero. Sei que, e o pessoal na época era o MDB, era um partido que tinha Aires Bessa, Assi Rocha, Rui Machado, partidão. Era boa. Queria me botar ali para encher a linguiça dos outros. Dos outros. Aí eu falei, não quero, não me faz. Seu candidato não, né? Não sou candidato. O que Marquinho fez? Eu fui atender, depois no outro dia no Hospital do Jardim. Cheguei lá, tinha sido proibido de atender. Você. Se eu não fosse conversar com ele. Aí nisso a Alaí também tinha me convidado. Também meu pai é muito amigo de Alaí, né? Sempre foi muito amigo de Alaí. A família, né? De Zete, Alaí, de todo mundo. Aí meu pai... Alaí tinha me convidado também. Eu falei, não vou entrar nessa briga, vou entrar no meio de tiroteio. Duas pessoas isso. Que eu considero. Dois amigos. Aí quando o Marquinhos fez isso, eu falei, fez. Aí o que eu fiz? Eu abri a porta do meu carro, atendi na porta do Hospital do Jardim, sem entrar no hospital, toda a população estava me esperando. Saí dali, liguei para ela e falei, Alaí, se você quiser que eu seja candidato com você. Você candidato aí. Vou ser candidato com você. Só de birra. Vim a primeira eleição, ganhei a primeira eleição. Na verdade, só eu e Marcelo nos elegemos ali, né, que viemos com a Alaí. Marquinhos se reelegeu prefeito e eu fiquei na oposição por 2 anos. Quando a Alaí voltou, e aí eu quase dobrei meu número de votos na época. Segunda eleição. Segunda eleição, vim, me reelegi de novo, me reelegi e passei a ser líder do governo, sempre ligado, como eu falei, por questão de amizade, a Alaí. E infelizmente o governo Alaí, eu falo que a autocrítica é muito bom. Foi um governo que não foi um governo bom. E eu falo que eu fiquei muito calado em muita coisa.
E aí eu não estava me sentindo mais... eu falo que eu tenho orgulho do meu primeiro mandato. E do segundo mandato eu não tive tanto orgulho. Já não assim. era mais você, né? Exatamente. Já era o político, falei que ao né? invés da política, de eu mudar a política te me mudou. Eu te conheci nessa época aí, essa fase que eu te conheci. E aí a política me mudou, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu prefiro... Meu pai pediu, minha mãe, a minha atual esposa, todo mundo querendo que eu saísse. Eu falei, não quero mais isso não. Vou sair, vim candidato a deputado, né? Vim candidato. Qual a votação da sua primeira eleição, você lembra? De vereador, se eu não me engano, 1.610 votos. E na segunda quase que dobrou. 2.000 blau, 2.500 blau, 2.600 blau, uma coisa assim. E para deputado, na região, tive 7.777 votos. É muito voto. É muito voto. E sempre, não tinha aliado político, não tinha... Não, tinha só sua história profissional e tua credibilidade. Não, dentro do governo dela, aí viemos eu, Alfredo, Paulo Henrique, e teve Aquiles na época, então viemos 4 candidatos aqui e dentro do governo 3 candidatos, quer dizer, você reparte, ao invés de aglomerar, né, você cria cisão ali, você parte o governo no meio. Eu tô achando que esses votos que você teve para deputado na época, qual ano mais ou menos isso? 2014. Então, acho que era mais ou menos a quantidade de parto que você fez, né? Essa galera que votou em você aí, para que vocês possam ter esses pais, você tem esses votos todos. Mas aí eu... Após 2016, eu falei, não, vou ficar só com a vida de médico, vou focar na vida de médico. E aí de lá para cá fiquei focado na vida de médico só e graças a Deus o consultório só cresceu, como eu falei, dava plantão, né? Cheguei a dar plantão no hospital de Bacaxá, que é o hospital regional, né? Hospital dos Lagos, dei plantão no hospital de São Pedro da Aldeia, no hospital da mulher também dei plantão uma época e agora eu estou só no consultório. Até porque a gente vai ficando velho, né, Felipe? Fica difícil de aguentar 2, 3 noites viradas. Eu tenho umas passagens com você muito engraçadas. Pô, Terei, vamos fazer um negócio no meu aniversário. Não, vamos, pô. Mas como é que você vai? Eu parei de chamar esse cara para aniversário meu pela posição social que ele ocupa. Porque eu acho um absurdo ele ficar 24 horas já no dia do meu aniversário sem botar ninguém no mundo. Eu acho isso uma sacanagem, por isso que eu não chamo mais. Eu vou lá e conto com ele rapidinho, dou um abraço, continua o teu papel. Ô Teiro, eu vejo aqui também, voltando um pouquinho mais a fundo da sua profissão, isso assim, do que eu te conheço, pela sua proximidade, eu vejo muitas mães, às vezes, saindo chateadas com você do consultório, sabe? E fica, poxa, Teiro, pega no meu pé. Mas, cara, é necessário, né? As pessoas... Eu vi você já falando várias vezes, inclusive pra minha esposa, que não é um modelo a ser seguido, né? Minha esposa não é um modelo de gestação a ser seguido. E você puxando, né? Realmente, pegando no pé. E você falava assim, meu irmão, a responsabilidade dessa vida é minha. Então, tipo assim, as pessoas às vezes acham você grosseirão, você pega mesmo no pé, mas é em virtude do bem maior que é a gestação, né? Mas eu falo que eu não sou grosseiro. Se você sabe, eu ao contrário, eu sou carinhoso. Só que eu sou. Eu falo que é igual pai, né? Quantas vezes seu filho vai querer enfiar o dedo na tomada, você não vai deixar? É isso aí. Quantas vezes seu filho vai querer cometer um erro? Eu conheço coisas que as gestantes desconhecem, que os familiares desconhecem. E às vezes a gente dizer um não e mostrar o caminho correto é mais importante. Da mesma maneira que eu trato os meus filhos, eu trato meus pacientes. E às vezes a gente mostrar qual o caminho correto, né? Até porque você é o profissional da área, né, cara? Sim, não, e eu, mais uma vez, eu conheço o que ela desconhece. Então não adianta. E você viu, eu tô falando com a própria Natália, né? Quando eu falei, Natália, se continuar assim, vai acontecer isso. Acontecia. Eu falei, a gente já sabe o caminho, não só de experiência, de estudo, né? Você sabe que eu vivo em congresso. Né? Não, você é um cara que não estuda, não para de estudar nunca. Toda vez está sempre se atualizando, até pelo profissional e o gabarito que você tem, dá pra ver que você é um cara, muito atual, né? Você vive como você estava falando, vive em congressos. Outra vez eu te liguei, você estava num, inclusive. Enfim, realmente, não sei se porque você é meu amigo, eu tenho um carinho assim, né, absurdo com você, mas eu acho que você é um puta de um profissional. Já deixei isso claro várias vezes pra você. Eu falo, Felipe, que medicina evoluiu pós Segunda Guerra Mundial, pós 1945. Se a gente for pensar em tempo de homem, né, do ser humano na Terra, da humanidade, e o tempo de evolução de medicina, né,
Antigamente a gente fazia curandeirismo. Hoje a gente começa a ensaiar, né, uma medicina. E eu falo que ainda a gente não sabe nada. E o médico que achar que sabe alguma coisa, esse é que sabe menos ainda. Porque a gente tem que estar procurando se atualizar. Pra você ter noção, vamos botar, qualquer artigo que saia sobre alguma coisa, ele vai ser contestado, ele vai ser discutido. Uma pesquisa que saia vai ser contestada, vai ser discutida, vai ver se houve algum erro, né, um contraponto, alguma coisa assim. Isso leva 2, 3 anos. Ou seja, quando aquilo vem a se sedimentar, já se passou 2, 3 anos. Já está desatualizado. Exatamente. Então, na verdade, hoje a gente não vê que é muito dinâmica a medicina. Eu falo que lá atrás, quando eu comecei, tinham coisas que eram proscritas, que a gente não podia usar, que hoje são primeira escolha. E existe ao contrário, aquelas que eram prescritas. Não, você deve usar isso, que hoje são ao contrário. Não se pode utilizar. Então, na verdade, a gente está aprendendo o tempo todo. E, assim, todo médico vai estar um pouco desatualizado, que não tem como, na evolução que a medicina vai, no mundo globalizado que a gente vive, na questão da internet, né, imediatismo global que a gente vive. Inteligência artificial de hoje. Tudo. Pô. Não tem como você estar atualizado o tempo todo. Então você tem que tentar estar o menos desatualizado possível. Né? Tanto que hoje dentro da medicina a gente vai vendo cada vez mais as subespecialidades. Né, dentro da ginecologia. A setorização, né, no caso. Né? Exatamente. Tem um cara que só faz infertilidade. Tem um cara que só faz cirurgia de endometriose. Tem outro que só faz obstetrícia de alto risco. E assim vai. Então você vê cada vez mais as subespecialidades. Porque é uma necessidade para você conseguir estar o mais atualizado possível, de você se identificar dentro do nicho de trabalho que você tem dentro da sua especialidade, identificar aquilo que você trabalha melhor e aquilo que você pode produzir melhor para o povo. Então eu acho que é dessa maneira que vai caminhando a medicina. E eu acho que daqui a pouco, em muito pouco tempo, vai ter isso. Vai ter dentro, como aconteceu com a cirurgia geral. Hoje você tem um cirurgião que só faz a bariátrica. Você tem um cirurgião que só faz a cabeça e o pescoço. Cirurgião geral. Hoje não existe cirurgião geral, mas você vê dentro da cirurgia geral, né? Você vê os nichos sendo tomados. E aí você vai sendo as subespecialidades. O cara que trabalha mais com isso, com aquilo outro. Ele não deixa de ser cirurgião geral, mas ele está se especializando cada vez mais numa subespecialidade. Até para anestesista, hoje é médico anestesista, né? Tem médico anestesista. E não é só isso, tem o anestesiologista e gasoterapeuta. Meu Deus do céu. E aí hoje tem, exemplo, tem o André lá em Cabo Frio, o doutor André. Ele dentro da anestesia, dentro da anestesiologia, ele está fazendo um trabalho só com dor crônica. Olha só. Ou seja, dentro da anestesiologia existe um nicho que é o nicho da dor crônica. Que tem muita gente, você já deve ter visto muita gente, tem uma dor que ninguém consegue curar, que ninguém sabe me falar o que é, que eu não consigo ficar bem. E hoje já tem isso, já tem ambulatório de dor crônica no Rio. Então, assim, as especialidades médicas estão cada vez mais se subespecializando por conta de a gente estar descobrindo hoje. Eu falo que hoje a gente começa, como eu falei, a vivenciar a medicina de verdade. Legal. Taylor, o nosso quadro aqui, o Guia do Sucesso, ele foi formatado, né, para a gente contar a história de sucesso de cada um, como você está contando a sua. Vamos passar por Taylor, médico, filho de médico, vereador e empresário, né, cara? Você tem a clínica hoje que você faz a gestão da sua clínica. A sua clínica hoje não é só na tua área. Tem a Jennifer lá também hoje na nutricionia. Tem a Jennifer, já teve o Vitor, que era um endocrinologista, que hoje está no consultório dele, mas que é um parceiro, um amigo. Tem a doutora Camila Navarro, que está lá com a gente. A gente está começando a gente vai crescer alguns serviços na clínica. Legal. A gente está procurando até ver se vai ampliar a clínica, como ampliar, aonde ampliar. A gente está fazendo todo o estudo, porque isso tem que ser feito. A região merece, as pacientes merecem serem mais bem tratadas sempre, de maneira conforto. Eu falo que às vezes não é só vou procurar um bom médico, procurar um bom atendimento, procurar uma experiência. Exatamente. Né? Foi aquilo que levou a gente a ser amigo, foi essa experiência. Exatamente. Né? A relação que foi criada, a relação de empatia, de confiança e de reciprocidade. E eu acho que é isso que a gente está tentando criar com a TJ Médica, é isso que a gente está buscando fazer. E é esse elemento que a gente vai buscar agora. Ampliar, e não só ampliar os serviços, mas a qualidade dos serviços. Legal. E a TJ hoje lá, você tem, além da sua parte de medicina, tem o que lá hoje de especialização?
Na verdade, a gente tem... Hoje a gente faz lá, né? A gente está obstetrícia, ginecologia, tem a parte da estética, né? Íntima, né? Que a gente faz também. A gente vai crescer também a questão de fisioterapia. A gente tem a Jennifer, que faz a parte de... Nutricionista? Nutrologia? Nutricionista. A gente está fazendo a soroterapia. A gente está fazendo algumas coisas, tem o Frax, tem algumas coisas que a gente está ampliando lá os serviços para a gente poder, mas vem coisa boa aí pela frente. Felipe, eu não posso, não posso falar aqui que, na verdade, a gente está, porque a gente depende, na verdade, de encontrar o melhor local. E com o melhor local, a gente vai poder oferecer o melhor serviço, que não adianta. E hoje Cabo Frio está passando por uma mudança, né? Uma mudança que eu digo, se você for no centro da cidade, Felipe, você vê muita loja fechada. Muito. E as pessoas ainda vivem num passado que só tinha Cabo Frio. Hoje não mais. Então, assim, ainda estão naquilo de cobrar 20, 30 mil reais para uma loja, para você alugar uma loja. É difícil isso lá. E está não baixa fechado. Não baixa, e estão anos fechados. Não. Anos fechados. E não vê que estão perdendo dinheiro. Exatamente. Por quê? Estão pagando luz, estão pagando água, estão pagando IPTU. Fora a depreciação do bem, né? Sim. E aí, hoje a gente está procurando exatamente fazendo um estudo, né, de logística para a gente ir por um lugar para ficar bastante tempo e a gente ampliar, mais uma vez, os serviços e a qualidade do serviço da clínica. Porque eu falo que hoje, quando você vai prestar, né, o serviço que eu presto, eu gosto da gestação, é uma das coisas que eu faço, gestação de alto risco, endometriose, né, toda essa questão voltada para a mulher, né, de atendimento, você depende de uma nutricionista junto, você depende de uma fisioterapia junto, uma fisioterapeuta junto, você depende de um endocrinologista associado, você depende de várias coisas que a gente tem que estar agregando para agregar o valor, e não só o valor da consulta, o valor do tratamento, mas agregar o valor da medicina sendo prestada. Porque às vezes eu preciso encaminhar para uma nutricionista. Já tem ali, eu vou encaminhar para um nutricionista dali. Fica muito e ela já vai saber o mesmo raciocínio, a gente vai discutir os casos, a gente vai chegar naquilo que é melhor para o paciente. E tudo no mesmo feeling, no mesmo local, o feedback é rápido, você está aqui, está ali, se movimenta na sala do lado. Isso acontece ali de maneira dinâmica. Você já viu lá na clínica, daí a gente abre a porta. Você sai de uma sala, vai para outra, isso aí dá, na verdade, você fica com um serviço mais apurado e você presta um serviço de maior qualidade. E eu faço que uma linha de raciocínio só. Senão você fica com linhas de raciocínio interrompidas. Ainda mais se for para outro profissional, vai lá, o outro profissional tem outra teoria, aí liga para eu mesmo já cansei. Você faz lá o exame de Natália lá, não sei onde, de lá você ligou, e olha que a gente tem uma relação próxima, e os médicos também vocês têm uma relação próxima. Mas se for uma logística, dentro da sua empresa, você ter todos os segmentos, fica muito mais fácil, mais prático e um serviço de melhor apuração, né? Sim, e isso a gente vai prestar o melhor serviço para o paciente. Exatamente. Né? E sem que ela tenha, como você falou, locomoção, e às vezes não desgaste, vai naquele... Às vezes a pessoa não tá vamos bem. botar, saiu. Vamos botar lá, o paciente precisa de um nutricionista. Aí você encaminhou para nutricionista. Ela vai procurar de outro, enquanto ela pode sair dali, já vai para o nutricionista, uma paciente que precisa de emergência, porque se ela deixar às vezes para marcar para outro dia, a vida corrida que nós temos hoje, não marca, vai fazer 2 meses depois. Se for Natália, então faz como? Natália ainda nutricionista não. A terceira gravidez, ela foi 3 vezes sobre você. Fala, Robin! Isso aqui é para limpar a testa. Muito obrigado. Aqui a gente trata muito bem dos nossos convidados. Isso é bom. Clientes. Mas não está climatizado ainda não? Não, ainda não. Então o senhor pode levar para o seu amigo trazer uma água, claro, por favor? O senhor quer alguma coisa, doutor? Eu queria um café. Um café. O homem quer o café. Eu quero um café. Mas é isso que eu busco fazer, né? Eu estava hoje conversando com uma paciente, o Felipe, e eu falo, até tem um grande amigo, que depois de te apresentar, Marlon, da Garagem 88, conhece? Não conheço não, sei quem é a Garagem 88, mas não conheço o Marlon. Vou te apresentar, Marlon, e a gente quando começa a sentar junto para bater um papo, a gente fica falando sobre essas filosofias. A gente tem muito o erro, né, de focar no erro, né, e ao invés de focar no sucesso. Ou na solução, né? Não, mas erro, focar no erro, você fica muito mais preso aonde você errou, do que em acertar. E aonde eu posso acertar, então? Porque quando você foca no sucesso, aquilo que você precisa fazer para ter o sucesso, no caso da gravidez, a grávida ela precisa de uma boa alimentação, ela precisa de um bom acompanhamento médico, ela precisa de bons exames, ela precisa de fazer exercício físico,
Então, assim, ela precisa de todo um suporte. Ao invés dela focar nisso, ela vai focar no erro. Onde eu errei? Exemplo. Eu ganhei peso, tive diabetes gestacional porque comi doce, eu tenho a genética que já me leva a isso, e eu tive diabetes. Porque... Não, olha só, vamos passar daqui para frente. Vamos focar daqui para frente. Qual o sucesso para a gente cuidar dessa diabetes gestacional? Dieta, caminhada diária, acompanhamento nutricional, não é isso? Então vamos focar nisso, não focar no que onde errou. Né? Vai focar em bater saúde do Sim, que... E a gente tem um grande erro, que ficar, eu falo sempre, perguntar quem é o culpado. Gente, ninguém é culpado. Às vezes não tem culpado nenhum. Ou a gente se culpa ou culpa alguém. Exatamente. Ao invés de focar assim, não, como que eu vou resolver isso? É isso que tem que ser feito. Eu acho que é dessa maneira que caminha a medicina, caminha você do seu no seu empreendimento aqui. Você está falando de outro empreendimento, você já está. É global. Vamos fazer mais um. E aí, quantas vezes a gente errou? Quantas vezes você errou? É tentativa e erro, né, cara? É tentativa e erro. Só que se você ficar parado no seu erro, a gente não progride, pô. Você tem que focar no sucesso. Exatamente. Opa, se eu errei aqui, então o caminho certo é esse. Então eu vou fazer agora esse caminho certo aqui, que é pra gente poder ter sucesso. Legal, Taylor. E a clínica, então, vem coisa nova por aí, né? Vem coisa nova e grande, graças a Deus por aí. Beleza. Taylor, vou dar um recado aqui pro pessoal aqui de São Pedro da Aldeia. Gente, a Associação Comercial de São Pedro da Aldeia está disponibilizando vagas de emprego, gente. Quem estiver desempregado, estiver precisando aí final de ano, para dar mais uma dignidade para a família, procura essa associação comercial, a CIASPA, que elas têm vagas disponibilizadas lá, estão precisando de profissionais para trabalhar. E o Sebrae, como sempre, amigo do empresário, está disponibilizando cursos preparatórios para que você possa ter aí, na verdade, uma qualificação profissional. Procure o Sebrae é um parceiro, não só dos empreendedores. Caso vocês tiverem necessidade, procure o Sebrae, que eles vão dar uma qualificação para vocês, para que vocês possam tentar mudar um pouquinho a vida de vocês. Taylor, o Guia do Sucesso, que é o quadro montado para a gente aqui contar a história no qual você está fazendo parte hoje, vem muito para demonstrar para o pessoal que está nos assistindo o nosso dia a dia, né? Mostrar a nossa atuação como empresário. Às vezes as pessoas acham que você começou, seu pai tinha um legado já profissional, mas você é um cara que pegou, você se desenvolveu mais, meteu uma clínica, você foi secretário, enfim. Você pode passar um pouco para o nosso telespectador e ouvinte, né, a sua história, assim, como dizer, é difícil, né? Você desistiu alguma vez? É fácil? Você pulou algumas barreiras? Porque às vezes as pessoas acham que hoje o Dr. Taylor tem o nome que tem e foi uma coisa tranquila que você herdou do seu pai. As pessoas precisam saber também da dificuldade que você passou para que você consiga, a dificuldade que você passou para chegar no sucesso que você chegou. Isso que eles precisam saber também, cara, para que possam se espelhar em você como empreendedor, para que você possa, na verdade, eles possam ser bem-sucedidos igual você é. Ô Felipe, é engraçado você falar isso, que até no momento, né, lá em casa, a gente está falando aqui de pensamento de clínica e tudo mais. Se perguntar à minha mulher, ela vai falar assim, ele não dorme. Ele fica acordado às vezes, eu chamo ele para deitar, ele vai deitar 1 hora, 2 horas da manhã e fica acordado até 4, 5 horas da manhã. Eu acho que eu falo sempre, eu venho de uma geração, né, em que o homem era o esteio da casa, em que a gente foi ensinado a ter responsabilidade. Obrigado, Robin. A gente foi ensinado a ter palavra. A gente foi, né? Não tinha papel, né? Meu pai era militar, como eu falei aqui, era médico. Então a gente vem de uma criação em que a responsabilidade, né, toma conta da gente. E é uma responsabilidade, eu falei isso, eu e meu irmão, a gente estava conversando esses dias. As pessoas, né, mais novas, algumas pessoas que você conversa, eles falam assim, não, eu quero fazer só isso aqui. Eu não consigo ficar só, eu quero fazer só isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou pensando no que eu posso fazer ali, no que eu posso fazer lá. E eu estava conversando com meu irmão. Aí meu irmão falou assim, Júnior, poucas pessoas pensam como nós. De a gente estar aqui, a gente já tem uma vida estabilizada, mas a gente quer crescer mais, quer produzir mais, está olhando lá na frente, está pensando na família da gente, está pensando na cidade da gente, está pensando em construir algo novo, em construir algo mais. E isso tem que ser. E as pessoas acham, como você falou, que é fácil. Nada, foi difícil pra caramba. A tarefa foi errada, muita né? noite em branco. Então, gente, ouve aqui, pelo amor de Deus. Demetrio esteve aqui, Pedro Dom, eu.
tem uma coisa que todo mundo passa. O empresário são várias noites, você deita no travesseiro, a cabeça fica, ó. E você vê vários dias amanhecendo na estratégia, né, a gente fazendo uma prospecção financeira, né, na projeção do seu negócio, enfim. E eu vou falar uma coisa, Felipe. Você, como eu, já planejou muito e a coisa não saiu 100%. E aí tem muita gente que desiste porque não saiu 100%. Ah, nunca vai dar certo. Não, vai dar certo, olha só. Tem que ser ajuste, né? Não é isso, Felipe. Eu preencher um copo d'água, eu não encho o copo d'água o tempo todo. Você não consegue encher ele rapidamente. Você vai enchendo devagarinho. Então você vai enchendo, você bebe um pouquinho daquela água, porque você teve um pouquinho de sucesso, aí você bebe um pouquinho daquela água, aí você vai galgando mais um pouquinho de sucesso, e aí você vai fazendo. Você nunca vai ter 100%, as coisas não vão acontecer, cair no seu colo 100% como você imaginou. Agora, você tem que saber o seguinte, eu avancei alguma coisa? Ótimo. Isso já é um avanço. E pode isso desistir? Já é importante. Não pode desistir. Desistir não está no nosso vocabulário. Não tem como desistir. Se desistir, você desiste da vida, você desiste da família, você desiste dos filhos, você desiste da mulher, você desiste de tudo. Tá vendo, gente? É fácil para alguém? Não, né? Sempre vai ser difícil e é mais difícil ainda, eu vou te falar. O sucesso é difícil, mas se você buscar, se você empreender, se você saber cair e levantar, você vai chegar no final. O sucesso é difícil. Agora, a derrota é que é muito mais difícil. Mas essa porque a derrota, a pessoa quando é derrotada e fica lá no limbo, ela vai ficar. A pessoa quando é derrotada, levanta a cabeça e vai, ela vai chegar no sucesso. Porque cair todo mundo cai. Se levantar é onde você vai separar o joio do trigo. Aquele que se levanta e continua trabalhando, esse vai chegar no sucesso. Aquele que ficou lá no limbo, se lamentando, se achando que é vítima e que todo mundo é culpado e que a vida é ruim com ele, esse não vai a lugar nenhum. Meu pai fala uma frase, Taylor, que é uma verdade. É muito para poucos, né? Exatamente. Taylor, para você beber um seu café e uma água, eu vou ter que registrar a presença da Vossa Excelência da Comunicação da região dos Lagos. Eu queria convidar, o cara acabou de chegar aqui no Sal da Terra, já que ele tá aqui, o soldado no quartel, que é serviço. Quero que vocês recebam o Marcelo Cortez, o guia de sucesso. Vem pra cá, Xê, o Chola da região dos Lagos. É aquela bichona que chegou cara. Ô, rapaz, hoje eu tenho dois amigos aqui, rapaz, que é um prazer receber esse cara aqui, o Chola da região dos Lagos. Uma salva de palmas para Marcelo Cortez. Rapaz, que recepção. Você tá igual a turma do Cabo já virou cabista aqui. Eu vi você chegando ali todo rebolativo, não sabia. Rapaz, Shell, que prazer te receber aqui no nosso podcast. No quadro do YouTube com formato de podcast. É uma honra. Falar, né? É uma honra receber aqui. Você é um ícone da comunicação da região dos Lagos. Outra história de sucesso que pode ser contada para nós. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Felipe, eu não vou te agradecer, não. Vou agradecer a moçada do Sal da Terra pelo café, o Taylor aqui também. Mas o Felipe, depois dessa abertura, impossível, né? Impossível essa... Gente, padroniza aí pro homem pegar o foco no homem, que esse é muito bravo. É difícil, mas te agradecer, parabenizar você aí pela iniciativa, mais um podcast, né? Mas esse é interessante, porque você possibilita as histórias de sucesso. Eu vi o Taylor falando aqui como é difícil, né? As pessoas acreditam que é fácil, que você chegou agora, né? Ninguém lembra que você estava lá atrás, correndo atrás das noites sem dormir. Tudo que foi construído por todos nós, né? Dos plantões, né? Do cansaço, de às vezes abrir mão desgaste emocional, né, cara? Abrir mão da família, das datas comemorativas, dos finais de semana, de curtir, de dormir tarde, de poder acordar a hora que quiser, ir à praia. Natal do ano passado eu estava fazendo um parto às 2 horas da manhã do dia 25. Então às vezes as pessoas esquecem como é Feliz Natal, né? Da família, né? Mas o Felipe, eu acho que os papéis estão invertidos aqui, né? Ele me entrevistando, certo deveria ser eu aproveitar a oportunidade e entrevistar. Não, mas eu acho que a gente aproveitar, Marcelo, que ele acabou de falar aqui sobre comunicação. E você não chegou a ser reconhecido aí na comunicação, também
Não caiu de paraquedas também, não. De sucesso. Mas não é comum, né? Você dar entrevista, na verdade, você fica por trás, né? É importante a gente falar da onde, rapaz? Eu acho que todos nós buscamos uma coisa, história de sucesso. Mas eu acho que todos nós buscamos o sucesso da nossa região. Exatamente. Eu acho que o sucesso da nossa região vai acabar atingindo a gente também. Bem sucesso pra gente também. E Marcelo aí está muito tempo na região, pode falar também tudo que ele vivenciou nessa região. E todos os municípios, né? E até na comunicação da região. Mas é isso que ele quer que eu faça. Mas eu vim aqui e falei, não vou falar, vou falar tudo que ele quer que eu fale. Ele vai querer que eu fale sobre arquitetura, sobre paisagismo, sobre gastronomia, sobre cinema, eu não vou falar. Uma coisa importante. Não vou falar. Quero aqui agradecer em nome do Grupo Guia, do restaurante Sal da Terra, eu, Natália, esse cara aqui é o idealizador do Sal da Terra. Hoje o Sal da Terra tem essa pegada, tem esse requinte em virtude do crânio, da sabedoria desse homem aqui. Muito obrigado, quero deixar aqui exposto o carinho que a minha família tem por você e pela tua família. Exagerado. Eu tenho certeza que daqui a 4, no máximo 8 anos, esse homem vai ser político. Deus me livre. Deixa eu contar uma história pra você. Eu nasci em Cabo Frio. Ele já é político. Eu nasci em Cabo Frio. Ele só não exerceu cargo político ainda, mas já é político. Aí eu nasci em Cabo Frio, mas fui embora pro Rio cedo, depois fui embora pra Brasília, morei em São Paulo. A parte da homossexualidade você pode pular. E aí quando eu volto pra região, há 16 anos atrás, no segundo ano eu conheço o Felipe. Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, cara, você vai ficar rico. Aí ele virou pra mim e falou assim, você tá louco, cara? E ele novinho, ele, Natália, muito menino. Eles moravam, nossa casa era muro com muro. Meu filho fugia pra ir pra casa dele, né? Pra casa dela, né? Porque ele nunca foi muito agradável, a mulher dele quer mais. E eu falava isso pra ele, você tá exagerando. Felipe, 5 anos. Na verdade, errei, levou uns 7, né? Depois ele tomou umas cacetadas aí, mas Felipe é uma história de sucesso. Eu posso contar a história de sucesso do Felipe. Mas eu vou falar uma cacetada que eu acho que toda a região tomou. Né? Foi um caos social, né? Não, foi um momento, foi um momento que também a região ficou vivendo disso, que foi a época aí da GAS, eu acho que todo mundo que mora mais tempo na região passou por isso. As criptomoedas para mim hoje são um investimento, já são aí realidade, mas na época a gente desconhecia e pra gente a GAS era um jeito de investir em criptomoedas. Você precisava de um intermediário. Isso. Né? E aí muita gente acreditou nisso e muita gente empenhou dinheiro, empenhou trabalho, empenhou tempo, né? E quando caiu, né, tudo por água abaixo, eu acho que deu um baque na região. E foi um momento que assim, a gente está passando pelo Covid. E o resto todo do mundo estava se reinventando. A região não. Estava vivendo na verdade, na verdade, 80% dos comerciantes se sustentaram pela pandemia em virtude da GAS. Em virtude da GAS. E aí a gente passou por isso. Eu tô falando, todos nós, toda a região passou por isso. Eu tô falando que lá no consultório, rapaz. Quantas vezes a gente falava lá, nem perguntava o valor, que era uma cirurgia, o parto, nada disso. Era fácil, né? Era fácil. Por isso que você não cobrou aquele valor todo, né? Duvido. Duvido você arrancar desse cara. Eu tenho certeza que você veio participar do podcast e morreu no dinheiro aqui. Ainda tive que pagar, né? Faz parte do padrão. Depois você vai ver o preço do café e da coca. Não é de graça, não. Ô, Marcelo, se você quiser saber a parte contábil do nosso programa, entre em contato com a nossa assessoria ali, eles vão te dar todo o respaldo financeiro. Mas vamos lá, continua. E aí a região deixou de se reinventar. O momento que o mundo estava se reinventando, né, a região deixou de se reinventar. Então a gente, quando tomou essa pancada, né, caiu a GAS, caiu o dinheiro que rodava na região, a gente teve que se reinventar. Então, na verdade, os nossos municípios aqui da região, a gente está um pouquinho atrasado em relação a outros municípios, em termos de reinventar a maneira de ganhar dinheiro, de fazer negócio e de se reestruturar. Isso é importante você falar, Tiro, porque realmente aqui nós estivemos numa zona de conforto muito grande aqui na nossa região, né? Todo mundo queria chegar no dia 10 aí para receber a figurinhazinha da GAS. E realmente, na dificuldade que você se transforma, né? Eu tenho muitos dentro de mim.
as pessoas, na verdade, passam por dificuldade. Tem pessoas que choram, tem pessoas que lutam para se desenvolver. E a GS tem isso. E vou falar, é aquilo que eu falei aqui. Tem aquele que vai com a cara na lama, fica na lama e resmungando e reclamando porque ele é vítima da sociedade ou do que aconteceu. E tem aquele que se levanta. Você tem outras pessoas, né, que são ligadas diretamente a mim, que também tomaram uma pancada grande, já se levantaram e já estão voando de novo. Por quê? Porque não ficaram lá. Não ficaram o quê? Vivendo o erro. Foram viver o sucesso. Você falou isso aqui agora. Como eu faço para ir para o sucesso de novo? Eu sei o caminho, eu já cheguei lá, vou fazer de novo. Ô, Taylor, mas você que vive aqui sempre, e o Felipe também já está aqui há bastante tempo, você não acha que o fator céu e mar, essa questão das nossas praias, o turismo, o royalty, não acaba criando uma atmosfera de facilidade que atrapalha o desenvolvimento? Eu vejo, assim, muito modestamente, eu não quero entrar nessa seara, mas eu acho as cidades, no modo geral, muito atrasadas. Tem coisas que eu vi há 20 anos que eu não vi chegar aqui ainda. É absurdo. Eu vejo o pessoal defendendo teses de turismo. Cara, que não existe mais. Que turismo que tem? Nenhuma. Entendeu? Eu fico muito preocupado com isso. E externar isso me preocupa muito mais. Porque as pessoas acham que é apontar. Não estou apontando nada, não. Só que tem coisas que eu vi aqui há 20 anos e não vi aqui, cara. E eu vou falar mais. Infelizmente, o que acontece? A gente passou por um momento de royalty transbordando aqui dentro de Cabo Frio, que era o maior royalty. Hoje Arraial é. E até São Pedro. Mas a gente viveu num momento em que, na verdade, eu não vou citar nome de político, nada, mas se deixou de criar uma infraestrutura de sustentabilidade para as cidades, sejam elas turísticas, indústrias ou de qualquer outra coisa. Podia ser cooperativa, a gente vai falar de outras coisas. Ou até financeiro do próprio royalty mesmo. Não, e vou falar mais. Há quanto tempo se escuta falar sobre um polo industrial em Cabo Frio? Eu mesmo já levantei a bandeira várias vezes do chamado Porto Seco, que a gente tem Arraial, tem Porto de Arraial que hoje não funciona, e o aeroporto de Cabo Frio. A gente tem a segunda maior pista de aeroporto do Brasil. E não explora isso. E não se explora isso. Eu vi como nasce um Porto Seco. Morava em Goiânia, em Brasília, eu vi Anápolis. E hoje funciona maravilhosamente. Então, assim, a gente está falando de sucesso. O sucesso da região depende, sim, de empreendimento público e de visão do ente público como empresário. Como eu vou girar dinheiro para a região. E não como eu vou gastar o dinheiro que eu estou recebendo. É o contrário. Como eu vou gerar dinheiro, como eu vou gerar emprego, como eu vou gerar renda, como eu vou gerar empreendedorismo. Como eu vou fazer isso? E hoje a gente tem tudo. Você acabou de falar. A gente sai daqui e aí você vê um turismo sendo vendido lá em Maragogi, que aqui não é vendido. Aí você fala assim, por quê? Que não se compara com a beleza natural da cidade. A gente tá aqui, olha onde é que a gente está. Olha aqui. Olha que paisagem que a gente tem aqui. Taylor, eu ia até falar, eu ia mencionar isso, viu, cara? A gente não tem, olha só, nós temos uma história rica na região. Você vê Salvador, Ouro Preto, você vê outros lugares que tiram fruto disso. O que a gente tira fruto disso? A primeira benfeitoria do país foi feita onde? Cabo Frio. E ninguém tira fruto disso. Eu vou até falar uma coisa para você que eu... Depois você me fale. Quem vai assistir, procura no livro se algum local está mencionado Cabo Frio é a 7ª cidade mais antiga do Brasil. E aí? Procure num livro. Procure no livro de história. Eu não achei. Não achei no Google, não achei em lugar nenhum. Não encontrei isso. E voltando a falar... Só um minutinho, mas Robin, traz um suco daquele de limão pro nosso amigo aqui, por favor. Não, traz uma água, Robin, por favor. Limão não. Uma água. Traz um suquinho, uma água pro amigo. Deixa eu te falar uma coisa, Felipe, aproveitando essa oportunidade. Você falou desse lugar aqui. Um dos maiores crimes que eu vejo em todo o estado, da região dos lagos do Rio de Janeiro, é a falta de cuidado com suas belezas. Olha essa ilha aqui ao lado. Olha esse lugar aqui. Felipe fez isso há 4 anos, Felipe? 4 anos. Felipe deveria ganhar um prêmio. Hoje o Sal da Terra, todo mundo conhece o Sal da Terra. Eu fiz um aniversário meu aqui há 3 anos atrás. Logo no comecinho. Sal da Terra aqui no Buqueirão, quando nós chegamos aqui, eu falei, Felipe, você é louco.
O lugar é lindo. Tem um outro ponto que eu sempre falo para ele, Felipe, são um dos lugares mais lindos da região. Tá jogado lá. Lindo, lindo, lindo. Aqui em São Pedro. Eu acho isso aqui uma obra-prima. E o Felipe é uma referência. Sim. E os lugares aqui, às vezes eu passo e falo, meu Deus, não é possível. E qualquer lugar do mundo, qualquer lugar no mundo, essas praias nossas aqui, essas de Lagoa, seria esse cenário da terceira idade, a melhor idade. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui não. Aí ele pede tudo para receber. Ele quer que eu fale, mas não vou falar nada. Não falo não. Ô, mas é isso mesmo, cara. Traz um suco daquele de semana passada para um homem aqui, igual aquele de semana passada, que aí ele vai falar tudo. Traz aqui ele tá trazendo caipirinha pra não faltar pra falar aí. Pode falar isso no YouTube. É verdade, mas eu não bebo álcool, só suco. Mas eu acho isso aqui, viu, Taylor? Eu acho essa região assim linda, 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 mas acho que assim, falta referência. Eu não vou dar nome. Outro dia eu vi uma inauguração. Fizeram uma inauguração e botaram as plantas com lâmpada roxa. Eu falei, pelo amor de Deus. Mulher Max virou no túmulo, Hanasaki, né? O Gilberto Elques, o Luiz Carlos Cini. Todos os nomes do paisagismo que conhece de paisagismo nesse país são os de referência. Deve ter virado, não existe, cacete. Aí bota a lâmpada roxa, bota a lâmpada verde na planta que é verde, fica igual o Hulk. Caralho, é tudo mais simples, desculpa o palavrão, é muito mais simples só botar uma lâmpada branca que você vai realçar o verde. Olha que beleza de. Não, a gente tá aqui com eu vou te falar, isso é um cartão postal aqui atrás da gente. Não, e outra aí, eu vou falar mais, bota um pneu em praça pra decorar. Usa planta, bota mobiliário urbano, usa pneu. Aí não tem dá. Tem gente. Não dá. Aí já saímos um pouco da história de sucesso do Torteiro, estamos cantando um pouco da nossa região, né? A gente vai viajar, a gente vê os caras montando. Eu fui pra Cancún, os caras montaram Cancún toda. Areia, água. Tudo. Pô, infraestrutura. Aqui nós temos uma beleza natural. É só fazer do meio pra fora. A gente não consegue fazer. Você tá falando de Cancún? Vamos falar de Dubai. Construiu tudo. Construiu do zero. Tudo. Com dinheiro, sim. Aí eu vou falar o seguinte: hoje você vai pra lá, só falar pra lá o grande turista, aquele que tem poder aquisitivo pra gastar. E gasta muito. Só viagem daqui pra lá é uma fortuna. Aí lá, outra fortuna. E aí, como é que essa cidade não vai se manter? Se mantém. E lá, só cresce. E lá do outro lado do mundo. A verdade é essa. A gente tá falando de. Você falou de Cancún, eu vou falar de uma coisa que era do nada. Que não tem beleza natural nenhuma. E eles já estão trabalhando para transformar num polo turístico. Eles já sabem que também vão acabar os benefícios lá. E eles já estão, olha, vamos começar a pensar no turismo. Porque. Mas olha, a gente tem que pensar em tudo. Eu falo que hoje a região, a gente falou aqui, né, do Porto Seco, a gente falou do nosso aeroporto. Cara, tem que montar um consórcio regional e fazer. Não adianta você ficar como hoje, Macaé recebe não sei quantos bilhões. Aí você fala de royalties para Macaé, eu vou te falar, é isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque Macaé recebe de ISS uma coisa astronômica. Porque as empresas estão lá. Todos ali. A verdade é essa. E por que aqui não pega e traz essas empresas para cá? É verdade. Por que não faz a questão offshore aqui? Porque só em Macaé. Isso seria uma história de sucesso da região de Lagos, né? Olha só, mas depende, ô Felipe, como que eu vou ser um médico de sucesso numa região que não tem dinheiro? Como você vai ser um empreendedor de sucesso? E eu já vi você empreender em várias coisas. E você não desiste, você está sempre buscando uma coisa nova para empreender. Como é que você vai empreender numa região que não gira dinheiro? Não gira dinheiro. E aí como é que você vai fazer? O próprio Marcelo, como é que ele vai empreender, vai pensar em questão de arquitetura, em questão de comunicação, de tudo, numa região que não tem dinheiro. Então assim, não tem. Então a gente depende. Todos os empreendedores da região, nós dependemos sim de termos gestores que pensam em empreender, em como eu vou gerar a renda para os nossos municípios. Porque aí você vai trazer mais dinheiro. Se eu tenho renda, eu vou ter, o meu IPTU vai ser pago, meu ISS vai ser pago, é só mais dinheiro que vai entrando. E não se pegar dinheiro de royalties, que é um dinheiro finito,
daqui a pouco vai se acabar, vai se extinguir, e eu não criei nenhum tipo de infraestrutura para que se mantenha a cidade. E essa falta de grana também coloca a régua muito baixa, né? Você se submete ao nível de sobrevivência. Isso é uma das piores coisas que... E aí vira um canibalismo. Vou falar por que vira canibalismo, você vai entender. Você deve ter visto, aqui em São Pedro Aldeia, em Cabo Frio, esses caras que trabalham na praia, que vira e mexe, um tá puxando faca para outro, um tá fazendo isso. Por quê? Cara, onde eu tenho pouco dinheiro, ditado é mesmo, você pega 2 milhões, joga, põe um pedaço de carne, os dois passando fome, joga no meio, né? Eles vão, filho. E aí vira canibalismo. Você começa a ter um canibalismo, um canibalismo urbano, mas é um canibalismo, a gente tá vendo coisas que a gente nunca viu em muito tempo. Tô falando, a gente teve pouco tempo na Praia do Forte, nego matando outro, tiro nego no dando passeio tiro, de barco, que é arraial. olha só, entendeu? A gente vê aqui em São Pedro a mesma coisa acontecendo, barraqueiro brigando em festa da cidade. Gente, isso vira um canibalismo. Isso é daí, e mas querendo ou não, faz fruto de uma má gestão. É isso que eu te perguntar. Você acha que isso passa por uma gestão pública? Sim, só passa por gestão pública. Cara, eu tô falando pra você, há quanto tempo a gente ouve falar de um centro de convenções em Cabo Frio? Há muito tempo. Desde que eu não cheguei aqui. Há quanto tempo a gente ouve falar de um porto seco, de um polo industrial? Muito tempo. Um segundo porto na Arraial do Cabo, muito tempo. Muito tempo. Cara, isso não anda, não vai pra frente. E aí o que que vem? É como gastar o dinheiro, não como fazer esse dinheiro virar mais dinheiro, como você com o empreendedor pega. Aí, você vai lá, implementa um dinheiro, você você aporta um dinheiro, você aporta seu tempo, você aporta sua oportunidade de vida, o tempo com sua família, tudo, né? O tempo com seus amigos você poderia estar. Você aporta ali para fazer aquilo gerar mais dinheiro. Exatamente. E por que o ente público não vai pensar da mesma maneira? Não, vou pegar o royalties, eu vou fazer o que com o royalties? Se eu tenho royalties agora, vai ser finito. Eu vou criar uma infraestrutura para fazer gerar mais dinheiro e fazer cada vez mais dinheiro. E que eu acho engraçado, a gente que empreende, né? Antes da gente começar qualquer tipo de empreendimento, a gente pensa nisso tudo, né? Sim. Não, eu vou falar. Pra gente é feijão com arroz. Eu acho que é o primeiro passo de você empreender. É uma projeção, prospecção, avaliação mercadológica, valor de retorno, quanto você vai investir. Né? E quanto tempo eu vou ver meu retorno? Quanto tempo eu vou ter meu payback. Então, tipo assim, tudo. Eu, na minha vida, vocês dois são testemunha vivo disso. Desde o meu primeiro negócio pequenininho, eu já monto com essa filosofia, cara. Sim. Entendeu? Aí você falou sobre medicina. Vamos falar sobre medicina, tá? A Unimed Costa do Sol construiu um baita hospital em Macaé. Por quê? Niterói. Itaipu. Em Macaé. Também, Itaipu também. Mas por quê? Tá lá, né? A grana tá lá. Lá não depende só de royalties. Tem SS, gerou, né? Emprego, pensou em offshore, fez o centro de convenções, pensou né? Quer dizer, no turismo de convenção, que aí você tem lá vários congressos, tudo sendo feito lá. Eu estou falando, Rio Centro, não vive, hoje o Rio Centro não vive, por quê? Alguém pensou, vou montar ali uma estrutura que vai ter todas as convenções, todos os congressos. Rapaz, às vezes eu vou nos congressos no Rio Centro, tem 2, 3 congressos ocorrendo ao mesmo tempo no Rio Centro. Só que se pensa grande, se dá uma estrutura, você arrecada. Agora, quando você não pensa grande, você pensa em gastar, o dia está chegando. A quanto vai chegar? Vai chegar X. Eu já estou pensando em gastar. Opa, eu vou pegar X, como você faz o seu dinheiro. Opa, eu tenho X aqui, né? Eu vou fazer X, virar 10X daqui a 10 anos, né? Então eu vou empreender aqui, vou empreender meu tempo, vou empreender minha cabeça, vou empreender meus serviços, né? Que todo mundo que colabora com você, vou empreender aqui, estou gerando emprego, estou fomentando a renda, olha só. Vou ganhar dinheiro, vai. Isso o município também tem que pensar. Mas isso tem uma vantagem, você desafoga. E outra, Teiro, o que eu falo também. Da dependência do ente público. Se eu tenho dinheiro girando, o que eu falo, Teiro, a diferença nossa para uma gestão pública é que é o seguinte. A gente já sabe quanto que vai entrar, meu irmão, na gestão pública. Exatamente. É verdade. Você abre a porta no início do mês. A gente não tem. Já tem lá, não tem lá. E você tem cronologicamente o quanto vai chegar. Bom, pode ser que venha até a mais. Gente, posso aqui estar queimando minha língua. Mas é só fazer gestão que você tem, porra. Entendeu? E fazer um planejamento. Planejamento. Eu falo o seguinte, não adianta você viver sem planejar. Você tem que planejar. E aí o planejamento vem. Como é que eu vou arrecadar mais? Não vou falar aqui, mas governos federais que gastam mais do que ganham,
então vão aumentar a questão fiscal. Governos federais, que ao contrário, gastam menos do que ganham, vão ao contrário. Opa, eu posso desafogar, você vai empreender mais, está sendo menos sufocado, e aí vai gerar mais emprego, depende menos da coisa pública, porque eu tenho geração particular, eu não preciso estar gerando a coisa pública. São Pedro da Aldeia teve uma história, teve um período que se desenvolveu muito e tipo assim, se desinchou, né, da parte pública, parte administrativa, um período atrás, né? Eu peguei esse desenvolvimento aqui em São Pedro da Aldeia. Eu peguei, né? Também. Eu cheguei aqui em 2010 fazendo casos, já fiz 137 casos aqui no município, né, cara? E eu peguei o progresso de São Pedro da Aldeia à gestão pública, fora da gestão pública, né? Mas a oportunidade foi dada pela gestão pública. Você fala assim, como o quê? Ué, a gente... Você entende que é a leitura do governante do momento? Tem que ser feita. Olha só, se a gente não tiver... eu acho que alguns locais fizeram boas escolhas, aí é uma questão minha própria, eu acho que fizeram boas escolhas, a gente acredito que vão colher frutos no futuro, tá? E outros locais fizeram escolhas não acertadas porque já passaram por isso. E quando você perdeu o momento, você entende? Eu vou jogar o meio de campo. Não, vou pegar o meio de campo que eu já botei para jogar. E quem não rendeu, eu vou continuar jogando com esse meio de campo. Tira. Mas eu tenho a impressão que lidar com dinheiro é muito difícil. Você não eu acho que lidar com seres humanos é muito difícil. Mas eu digo o seguinte: quando os joias chegam aqui, na nossa região, quem recebeu os joias não tinha ainda a sabedoria de como lidar com o dinheiro. Não sabia. Então, vou dar um exemplo do Cabo Frio. Você me corrige se eu estiver errado, mas Cabo Frio tem 90 praças, né, 92 escolas, sei lá, 7 ou 8 hospitais. Isso custa dinheiro e custa manutenção. Aí você falou, e não tem um polo industrial. Quando você, e o Felipe falou isso também recentemente, agora há pouco, quando você vai usar o seu dinheiro, você tem que planejar o que eu quero, qual é a prospecção, qual é a previsão de crescimento da cidade. Cabo Frio tem 230, mas daqui a 10 anos, o que eu vou gastar? Né? Como é que a gente vai gerar isso? Tem a sazonalidade. Por que tem sazonalidade? Porque só vive céu e mar, você não tem biblioteca, você não tem teatro, você não tem galeria, você tem 3 ou 4 bons restaurantes, agora tem um pouco mais. Você tem uma cidade que o que você tem de prédio, de bonito? Você tem a passagem. Fora a passagem, o que você tem? Você tem uma ponte maravilhosa, que é a Feliciano Sodré, que precisa, aquilo ali precisa ser revitalizado. Pô, aquilo é lindo. O canal você não ali... tem o canal Boulevard, é lindo. Você não tem um palmo de verde na cidade. Então, não teve planejamento, saiu gastando. E eu até me preocupo assim, com muito cuidado, que eu vou falar, porque eu desconheço a cidade, mas eu vejo agora o crescimento de Iguaba. Tomara que Iguaba não caia no erro de outras cidades que saíram construindo um monte de praça, um monte disso, e não esqueceram de se preocupar com o de investir na questão no que precisava. Você acabou de falar. Né, uma pessoa conhecida que veio candidata agora, né, em Cabo Frio, e uma das coisas que eu falei exatamente, já tinha falado, que hoje para mim não cabe mais ter 4, 5 hospitais em Cabo Frio. Você tem que ter um hospital central onde faça tudo. Você tem que ter no Jardim Esperança, um hospital onde faça uma triagem, encaminhe para esse hospital, né? Você tem que ter no 2º distrito a mesma coisa. Você tem que ter, agora tem que ter um hospital central, porque senão você gasta. Aí vem se eu gasto mais do que eu arrecado, eu não vou sustentar nada. Então tem que ter um hospital central, é o escopo administrativo só, né? Eu só vou gastar com aquela administração. Eu consigo ficar de olho no meu almoxarifado de maneira melhor, porque eu tenho um almoxarifado que vai gastar muito mais fácil, controlar a logística, né? Eu tenho um centro cirúrgico que vou ter todas as especialidades cirúrgicas ali. Exemplo, o Hospital da Mulher. Se eu tenho hoje o Hospital da Mulher, que vai precisar, exemplo, tá lá os cirurgiões ginecológicos operando. Opa! Teve uma iatrogenia, uma lesão de uma alça intestinal aqui, a gente precisa de um cirurgião geral aqui para dar um parecer, para dar uma mão. Aí tem que entrar em contato com o cirurgião do São José Operário para o cara sair lá, ou seja, ele vai desguarnecer aquele local, vai para lá para dar a mão, para depois voltar para...
Cara, se eu tenho tudo isso dentro do mesmo hospital, eu vou ter tudo. É a mesma filosofia da tua clínica que você está montando agora, estava te explicando. A gente tem tudo ali dentro. E aí você vai gastar. Para que eu tenho? Um raio-x aqui, um raio-x aqui, uma tomografia aqui. Eu tenho que ter o básico. Deslocamento, agora eu tenho que ter uma área central onde eu tenho tudo. O paciente vai lá dentro, ele vai fazer a ressonância, ele vai fazer a tomografia, ele vai fazer o exame de sangue, ele vai fazer não sei o quê. Tudo ali dentro, na hora, rápido. E aí a gente vai ter uma medicina de sucesso. E gastando menos. Aí você fala assim, como assim gastando menos? Ué, se eu tá todo mundo ali dentro, para que eu quero 10 coisas de RH, 10 setores de RH, 10 setores de administrativo, 10 setores, se eu posso ter isso num só. Então diminuo, eu enxugo meu custo, melhoro o meu atendimento, melhoro minha gestão. E isso eu vou ter, quem vai ter esse benefício? E você falou muito bem, Marcelo. Quando eu botei 6, 7, 8 hospitais, e não pensei, como é que eu mantenho isso? Epa, eu vou montar 2 hospitais, mas vou criar aqui um polo industrial que vai me fazer ganhar dinheiro, gerar dinheiro, que vai jogar, eu vou jogar dinheiro para manter esses hospitais. E para contextualizar o que eu estava te falando, Taylor, e Felipe, eu penso que hoje os gestores municipais aqui da nossa região, eles já começam a aprender a lidar melhor com esses recursos. Hoje eu já começo assim, eu fico feliz de ver aqui a cidade de Arraial do Cabo, o desenvolvimento que já está tendo, isso é legal. Você já vê a cidade de Iguaba, você vê o São Pedro, você começa a ver, as pessoas já começam a aprender a lidar melhor com o recurso do royalties. Eu tenho muita esperança que em pouco tempo a gente consiga ver essas gestões assim, muito mais eficientes, uma região muito mais integrada. Eles estão aprendendo eles conversarem entre si. Não tem mais aquela coisa de uma cidade isolada da outra. Eu acho que os consórcios deveriam funcionar muito bem. Eu acredito que sim. E principalmente o consórcio de turismo, que é o que deveria funcionar, que é a nossa principal indústria. Isso já foi feito lá no passado. O problema é o seguinte, há muita vaidade. É por isso que você falou, o problema de gerir com dinheiro, não, acho que é gerir o ser humano, a vaidade. Porque você tem que se colocar em segundo plano quando você está com o gestor. Você tem que botar a cidade em primeiro plano. Exatamente. Que quando você põe a cidade em primeiro plano, né, a região em primeiro plano, né, não só a vaidade. Não quero, vou fazer o consórcio aqui, mas quero ser o presidente do... Gente, eu quero que o consórcio funcione. Pode trazer até alguém de fora, que seja o CEO do consórcio, o presidente do consórcio. Mas ele tem que ser um bom administrador. Só tem que funcionar o consórcio. Ele tem que saber também funcionar como administrador de pessoas. É isso aí. Por quê? Você está falando de gestores, você tem que administrar os gestores. Com certeza. Sejam de turismo, sejam de saúde, sejam dos próprios municípios. Você tem que funcionar como administrador de gestão de pessoas. E esse é o grande administrador. É isso que a gente precisa hoje. Por quê? Porque a coisa vai funcionar. Vamos falar aqui de São Pedro da Aldeia, né? Como que São Pedro da Aldeia deu um boom, né? Uma questão administrativa, não só São Pedro da Aldeia, vou falar de Saquarema, que também fez muito parecido, né? Um incentivo fiscal para poder você atrair as empresas para cá, né? Gera emprego, gera renda, gera imposto também para o município, porque você abre mão de um lado, mas você recebe outro. Então, é dessa maneira que tem que ser visto. Isso é pensamento, isso é planejamento. E isso é que tem que ser visto. E da mesma maneira, quando você cria um polo industrial, você vai ter um investimento inicial, sim. Mas a indústria que vão vir ali, vão gerar emprego, vão gerar imposto, vão gerar... Então você só começa a crescer mais, botar mais dinheiro para dentro. Isso tem que ser pensado, isso tem que ser discutido. Isso tem que ser discutido entre Cabo... Exemplo, a gente falou agora no Porto Seco. Tem que ser Cabo Frio e Arraial, não tem jeito. Os outros municípios também podem participar, por mais que fique ali na divisa entre Cabo Frio e Arraial e vai utilizar o porto e o aeroporto, os outros municípios podem participar. Aqui podem participar, tendo galpões aqui para poder as pessoas botarem logística, porque a gente está falando de 15, 20, 30 quilômetros de distância. De linha reta, E isso você vai no Rio de Janeiro, exatamente. Então a gente tem. Então assim, aí vem o governo do estado junto, ampliando aqui as nossas rodovias, e aí começa. E aí a gente tem o boom da região. Entendeu? Que senão hoje a gente fica com 3, 4 municípios grandes. É Maricá, é Saquarema, é Macaé. Hoje Arraial do Cabo está recebendo royalties pra caramba.
Entendeu? Você vê, Cabo Frio com mais ou menos 1,5 bilhão de arrecadação, Arraial esse ano já vai arrecadar mais de 1 bilhão. E aí a gente tem uma cidade com quase 10 vezes mais habitantes que o outro. Então assim, se Arraial for bem gerido, a gente vai ter um município fora de série. Como falava um amigo meu, pode bater uma laje e fazer outro Arraial em cima, né? Pode, exatamente. Mas Marcelo, aproveitar que o senhor está aqui hoje com a gente, fala um pouquinho dos projetos aí do programa. Tô vendo você entrevistando umas celebridades cabistas. Conta um pouquinho pra gente aí do seu programa. Eu acho que vai ter novidade. Mas eu ainda não posso antecipar, precisa ser oficial, né? Porque claro. Não é oficial, não existe. Mas... Traz mais suco pro homem, já ele vai falar tudo. Eu prometi pra você que não ia falar nada, eu tô quieto, não fiz nada, quietinho. Mas tem novidade. As entrevistas, desde o período das eleições, já tinha uma cobrança, porque o ano passado, nas eleições passadas, eu fiz as entrevistas e eles me pediram, vamos fazer. Mas eu entendi que não achava pertinente, não me sentia cômodo em fazer as entrevistas naquele momento. E aí, passadas as eleições, eu quis trazer os novos vereadores lá de Arraial do Cabo, né, para a gente conversar um pouquinho. Na verdade, conversa, não faço entrevista nenhuma, bater papo, né? Que é o mais gostoso, né? E foi bom, tá sendo bacana. E dessa maneira que eu acho que a gente tira a coisa mais natural. Porque entrevistar, você pergunta e responde. É muito formal, né? É muito formal, não é só formal. Felipe, quantas vezes a gente conversa, eu falei aqui do Marlon, eu com você também, com meu irmão, a gente fala sobre tudo isso que a gente está falando, sobre sucesso, sobre... o que está acontecendo aqui é o que a gente faz naturalmente nos nossos encontros. Então, isso é o que gera a vida da gente. E isso daí é o que ele está falando. Quando ele conversa, né, de maneira natural, você não tem nada formalizado. A única pergunta mas é a verdade que você está falando ali. E outra coisa, viu, Taylor, a única coisa que eu me preocupo muito quando eu vou entrevistar alguém é que a pessoa entenda que ela é a grande estrela do negócio, né? Sim, é interessante, né? Eu não estou ali para criar nenhum tipo de constrangimento. Aí tem gente que fala, até de amigos, né, que da área, fala assim, você é muito carinhoso. Eu acho que ele quis dizer bajulador, né? Mas ele me chamou de carinhoso. Mas eu sou mesmo, eu não estou aqui para... Se você não sabe, eu vou tentar soltar o que você está com dificuldade. Eu estou te recebendo na minha casa, no meu programa, para conversar com você. Pode causar algum constrangimento. Outra coisa, eu não gosto de furo. Acho furo muito perigoso. Não gosto de notícia negativa. Eu gosto de alegria. Fazer o bem. Eu já vi, você está falando de algumas coisas que é verdade. Eu não curto isso. Eu já vi alguns apresentadores que constrangem. Aí leva a pessoa lá e deixa a pessoa numa sinuca de bico. Não vou fazer. Você é médico. Ainda bem que eu não sou apresentador, sou um host, não é isso? Sou host. Eu vou na sua clínica, eu identifico um problema, eu não vou para rede social, não vou para o programa falar mal. Eu vou ligar para você, porque eu acho que vai ser muito mais eficiente. Eu vou direto no problema, você sabe que o que eu estou falando para melhorar. Sim. Não é com o intuito de prejudicar. Não vou falar também porque eu sou uma pessoa vaidosa que quero benefício. Doutor Taylor, aconteceu tal coisa e tal. Pronto. Eu tenho certeza que você, preocupado como qualquer profissional preocupado com a sua profissão, que tem a vaidade com a sua profissão, vai levar em consideração essa informação e vai procurar acertar. Então, as minhas entrevistas passam por aí. Marcelo, eu não tenho interesse. Passando pelo esse gancho que você deu aí pra gente, suas entrevistas, como o nosso programa é pautado em São Pedro da Aldeia, fala um pouquinho das pessoas que você entrevistou aqui também. Eu sei que você fez um café da manhã aí, só não lembro o nome do quadro que você fazia aqui com os prefeitos aqui antigos. Então, conta um pouquinho dessa história pra gente. Primeiro quando eu volto na região, eu venho no carro, e no carro que eu estava chegando, era no período das eleições, e um jornalista da região falava que o vencedor tinha sido o Carlindinho, o segundo estava com problema na justiça, os votos estavam impugnados, e o terceiro era um cara que surgia, preste atenção nele, era o Cláudio Chumbinho. E São Pedro era uma cidade dormitório. Era assim. Eu me recordo que eu vim aqui naquele parquinho que tinha ali perto da igreja, trazia as crianças no final de semana, cidade parada. Depois surgiu um pastel, que o pessoal via para ver o pastel. Isso. Tinha
a Dom Leal, pizzaria Dom Leal, e era o que tinha. Que é referência na região. E era o que rolava aqui. E eu me recordo que começou um processo de crescimento grande. São Pedro começou. Aí isso foi o Cláudio Chumbim, né? E aí trouxe todas essas empresas, a maior parte das empresas de Cabo Frio e de São Pedro veio na gestão do Chumbim. Sim. Até mesmo o Mercado Livre, eu lembro que eu me recordo que eu estava aqui na região, ele que assinou o contrato, né? Porque a gente divulgou na época, e depois foi instalado no governo do Fábio do Pastel e outras empresas mais. Nesse período, eu entrevistei o Carlinho fazia o café com o prefeito. Tem um grande carinho café com o prefeito. Café com o prefeito. Quando eu fui secretário em Búzios, o Carlinho foi meu diretor lá. É mesmo? É um cara que eu gostava muito. Meu pai era apaixonado. Eu gosto. Fica aqui um beijo pra Carlinho. Eu deixo 2 beijos. Eu gosto de Carlinho. Eu gravei aqui nessa pousada aqui em cima. Seada das Garças. Linda pousada. Eu tive que Seada das Garças do meu amigo Mauro Lobo. Mauro, um beijo, nós vamos aí. Linda pousada, linda. Gravei 2 programas. Eu gravei o Carlinho ali e gravei uma no gabinete dele. Depois gravei com o Chumbim algumas entrevistas. Não fiz café com o prefeito, com o Chumbim. Aqui entrevistei alguns, o Bruno Costa, o Vitinho. Falta agora você também pegar o prefeito novo, o Fábio do Pastel, né? Agora... Já faz o convite aí. Deixa a coisa se tornar oficial. Já vai falar. E a gente convida. Mais um suco pro homem, a gente já ele vai falar tudo. Eu vou convidar o Fábio. Mas São Pedro, eu tenho um carinho especial por São Pedro. Eu penso assim, eu realmente acredito que Búzios é o destino internacional. Tem uma sofisticação diferente, foge do brilho. Foi criado esse charme pela Brigitte Bardot. E eles também têm uma... E eles encamparam. E eles têm uma sacada interessante. O europeu de grana, ele não quer andar de terno e gravata na praia e nem de sapato mocassim. Ele quer andar de Havaiana. Então ele vai para Búzios. Cabo Frio entra nessa vibe de colocar porcelanato, aqueles negócios na praia prateado. Tá fora, né, irmão? Pô, isso não é pra praia, né? É um erro absurdo. E aí vai pegar o pessoal de Minas, vai pegar os novos ricos. O rico vai para Búzios. Arraial pega agora esse viés, que são as praias inigualáveis, né? Então cada um tem uma sacada. E eu acredito, aí Fábio, vou dar uma dica para você. Não custa nada não. Com essa atmosfera que tem, ela é uma coisa mais cheiro de terra, você sente? É um cheiro mais de terra, uma coisa mais simples, uma pegada mais Brasil. Sabe, aqui falta um restaurante pra gente tomar uma cachaçinha de alambique, sabe, tem que ter uma pegada mais assim, mais rural. Talvez Araruama também tenha essa pegada. E você tem uma pegada praia e rural. Aqui tem isso. Aqui tem, você pode fazer turismo. O Felipe me levou para comer um frango com a aipim uma vez, negócio sensacional. Uma galinhada, lá na roça. E como é que você vai comer isso? Eu vou falar uma coisa, quanta gente já saiu daqui, eu já saí de Cabo Frio para comer aquela costela lá em São Vicente. Mas aí você fala, aqui tem praia. Outra coisa, você perguntou onde eu fui, já fui diretor do Hospital de São Vicente. Aí, ó. Daqui a pouco você vai descobrir mais. Dá um suco pro homem também, que a sabe tudo. Viu, então, São Pedro tem essa pegada. São Pedro não tem que ser sofisticada como Búzios. Não tem que ser grande, né? Uma capital desenvolvida como Cabo Frio. Nunca vai chegar, em hipótese, se Jesus descer aqui novamente, não vai transformar São Pedro nas belezas de Arraial do Cabo, mas São Pedro tem as belezas próprias. E lindas. E que Arraial também não tem como São Pedro. Cabo Frio não tem. Então, se São Pedro, se o Fábio botar, porque o Fábio, para mim, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu me recordo. E o Felipe me chamava atenção para isso, falei, Marcelo, olha esse cara. O Felipe que me apresentou o pastel, foi o Felipe que me apresentou o conceito, foi o Toshi, né? Toshi, foi e depois Toshi Conceito. Foi ele que me apresentou. E ele me falava, cara, olha esse cara. Preste atenção nesse cara. Empreendedor, né? E como eu sempre gostei, sempre lidei com essa área, né? E ele é um cara muito bem sucedido dentro da cidade, né? E ele tinha muito, nos negócios dele, ele tinha muito cuidado, muita sofisticação. E eu pensei que ele fosse trazer essa pegada pro governo dele. Mas ainda não vi. Pode ser que esse próximo governo. Maravilha. Ele tem potencial para isso. Mas eu não vi. Eu não vi acontecer. Eu até falava que quando o Felipe fez isso aqui, ele iria influenciar em toda a orla. E eu achei que ele fosse pegar isso. Acho que aqui tinha que rolar um deck. Aqui tinha que ter uma pegada dessa. Um conceito. Eu ia falar isso. Ali na orla de São Pedro, lá
na entrada lá na rodovia, aquilo ficou muito bonito, aquele calçadão, lá mesmo, né? com a questão do tem do vida, né? Deu vida. E aproveitou a questão militar ali. Virou ponto turístico, pô. Ponto turístico. E deu uma nova vida para aquilo ali que pode dar continuidade ali pro balneário, para aquela região ali que tem como crescer. Não, e lá é lindo, né? Não, muito lá bonito. É lindo. Tem que ser melhor explorado, é isso que ele falou. E Taylor, a gente... eu vejo, às vezes as pessoas viajam para fora, e eu falo muito com a minha esposa isso, as pessoas vão para fora, vão para o outlet comprar camisa, Polo, Ralph Lauren, e não vão ao teatro, não vão à galeria. E aí você vê a Coteira Azul, aí você vê a nossa região aqui. Por que a gente não pode aproveitar? Aqui não tem um festival de cinema internacional. Aqui não tem um grande festival de cinema. E olha como seria bacana. Eu vejo o pessoal falar, vamos para Gramado. Gramado é lindo. Eu fiz 2 salões de móveis lá. É lindo. Pô, mas Gramado é sul. Olha a localização nossa e olha deles. A gente tem muito mais para oferecer. Pô, nós temos um cartão de visita, que é a cidade que mais recebe turista. Você falava também do centro de convenções, eu morei em São Paulo. Você vê quantos eventos São Paulo recebe. E a praia mais perto de São Paulo é Praia Grande, que está quantas horas? Então você vê, São Paulo recebe porque tem tudo para oferecer que não é. Que a gente não tem aqui. Mas... Porque a gente tem as belezas, mas não tem infraestrutura. Isso. Aí você fala que é difícil fazer? Duvido. Não. Qualquer empresário, eu descobri que eu tenho um conhecido, eu trabalhei com o pai dele, fiz alguns trabalhos. O pai dele era um construtor, que é o Marcos Koeniger, ele faz parte do Mercado de Opinião, que é um grupo de empresários de São Paulo, tipo líder, que é do João Dória, e ele é o presidente do Mercado de Opinião. Eu fiz até contato com ele alguns meses, até depois eu desisti. Foi com ele, com o Bob Creel, da revista de arquitetura, eu desisti, porque ele queria fazer um trabalho aqui em Cabo Frio. Só que tudo custa dinheiro. E quando você vai falar com os empresários daqui, começa aquelas histórias, não tem dinheiro. Os caras ficam ricos, todos estão ricos e não tem dinheiro. Aí quer fazer um show, tem que esperar o governo pagar. Então, na verdade, os empresários têm que se reunir e o poder público tem que dar só infraestrutura, né? Agora, exatamente. Eu acho que a gente tem que se juntar, eu falo sempre fomentar um evento. Lógico, né? Mas aí vem o seguinte, infelizmente isso daí, eu tenho lá uma paciente minha, e aí vai a questão de, a gente vai falar num tema que no nosso país é um tema muito conturbador, né, e conturbado. Mas vamos tocar, porque a gente tem que tocar nisso também. Porque para ter sucesso, para mim, uma das coisas que tem que acabar é isso. Ela tem alguns... Ela tem rede hoteleira, ela tem em Arraial, em Búzios. E ela agora quer construir uma no Pontal da Atalaia. Não vou citar para não... coisa, mas ela... um ente estadual fez ela precisa os documentos dela andarem lá para poder, né? Porque precisa da aprovação decente, e lá dentro foi pedido um carinho para ela levantar. Ela falou, doutor, ela é alemã, lá fora existe isso, só que existe dessa maneira. O político, ele indica quem vai fazer a obra, mas a obra é com menor preço, com a melhor qualidade. Aqui é o único país do mundo que eu vejo o seguinte: é o preço mais caro, a pior qualidade. Não, se forja uma licitação, todo mundo sabe disso, com o maior preço e a pior qualidade. E isso é importante, porque olha só, é um rodo, é um ralo que vai muito, muito, muito dinheiro por ali. E isso é um vício. É um sistema vicioso. E aí você cria, você acabou de... a gente estava falando, ao que ponto eu quero chegar a isso? A gente estava falando sobre os empresários juntarem e trazerem um show para cá, fazendo um evento aqui, não sei o quê. É criada tanta dificuldade para isso, para poder comprar a facilidade, que existe. É isso, mas assim, a gente não pode desistir, né? Eu vi Rio das Ostras agora, parece que não ia ter queima de fogos. Os empresários se reuniram e vão fazer a queima de fogos. Natural, mas isso não tem que ter escândalo nenhum. Cara, quem é o beneficiado principal? São os empresários. Então por que não fazer isso? Por que tem que onerar o poder público? Da onde que tem que fazer isso, cara?
Mas o poder público também tem que ser parceiro do empresário, Sem né? dúvida. É verdade. Não, mas Sem dúvida. mas é isso aí. Mas olha só. Parceiro, mas não patrocinador. Exatamente. Não se eu tenho um ente concordo, público absoluto. que me dá a oportunidade, eu vou fazer ali. Mas, tudo bem. Ó, chama lá os bombeiros, vamos... O que precisa para regularizar isso? Chama aqui a guarda, ó, a gente vai dar infraestrutura. Chama aqui, tá aqui, ó, ponto. Pode trazer um empreendimento para cá. Pode trazer. Eu falo sempre isso. Gente, quem não quer ver, exemplo, Verão Vivo, tô chutado, tô falando aqui da Vivo, mas poderia ser qualquer um. Verão Vivo Cabo Frio. Pega, ó, tá, a gente tá cedendo espaço aqui para você botar um outdoor, aqui para você botar não sei o que, aqui para você banca meu verão aqui. Não há dúvida que vai banco. Então tá bom, vai lá, explora isso aí. Uma cervejaria. Explora só isso vai aí. vender tal cerveja. cerveja. Cabo Frio. Atende, pega o celular, só atende minha mulher, que ela vai achar que a mulher do homem é brava. Pode atender. Você pega a Praia do Forte. A Praia do Forte é um shopping a céu aberto, um shopping horizontal. Qualquer empresa, Sandal, Nivea, Heineken, Brahma, qualquer uma vai querer faria uma ação dessa. Um pool de empresas para patrocinar a praia. A praia do shopping, ela não precisa, do Forte, ela não precisa necessariamente depender de sol para existir. Não. Cara, agora você não tem uma alimentação bacana, você não tem comida bacana, você não tem segurança, não tem... Aí você fala a culpa é do poder público. Não, será? Não. Eu vou falar de um Acho cara que falta aqui. cultura. Você falou de Fábio do Pastel aqui. Vou falar de um cara de Cabo Frio, que é um cara que eu admiro, que é empreendedor pra caramba. Davi. Do Chamichu? Do Chamichu, Arcos do Arcos do Canal. Deveria ganhar um prêmio. Ganhar um prêmio esse cara. Esse cara, eu vou te falar, eu tiro o chapéu pra ele. Com certeza. O Tem que ser garoto tratado, né? Ó, vamos lá. Não precisa mais. E tudo não que ele faz é bem feito. Não precisa mais. O garoto só vai assim, monta isso, monta isso, monta isso, monta isso, traz alugando, traz não sei. Começa a trazer para Cabo Frio coisas que a gente não vê. Aí veio alugando, agora já veio, ó, Copenhague já veio junto. Por quê? Será que não é porque alugando veio? Mas você lembra quando eu falei pra você que a gente estava no processo de atraso? Sim. Aí você pega alugando, tudo que o Davi bota a mão, o cara fala, ele é mida, não, ele tem bom gosto. Não. Ele é cuidado. Ele tem bom gosto e assim, você encontra ele nos empreendimentos dele. Mas assim, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir equalizar o poder público com os empresários, né? Para que a gente possa ter sucesso. Ele agora, pelo que eu sei, tá eu tô falando assim, mas olha só, a gente tá falando aqui de um cara empreendedor. Pelo que está sendo noticiado, vai fazer ser o secretário de turismo de Cabo muito Frio. legal. Isso é muito legal. Pessoas técnicas no lugar certo. Não, e o cara que já mostrou assim, opa, aquilo que a gente falou, pegou isso, opa, aí tá trazendo turismo. Cara, a gente tá falando de Arcos de Canal, não é um restaurante barato. Não. A gente tá falando do Zé, não é um restaurante barato. A gente tá falando do Chamichu, não é um restaurante barato. A gente tá falando do Lugar, não é um restaurante barato. Agora, veja só, é importante que esse grupo trade lá dos restaurantes e tal entenda a importância do Davi no turismo. Não pode achar que ele não é concorrente. Eu vou me beneficiar, ele não precisa. Até vou falar uma coisa, vou falar uma coisa, ele foi um dos grandes responsáveis por esse crescimento da passagem. Ele e outros que empreenderam lá, eu estou falando ele, que ele hoje foi um cara que cresceu com maior velocidade lá, mas é um dos grandes responsáveis. E que vou te falar, a passagem, se a gente for ver há 6, 7 anos atrás, estava esquecida. Então, é um absurdo, revitalizou a passagem. E que é um absurdo. Né? Sim, que é um absurdo. Revitalizou a passagem, você vê agora, construiu lá um baita empreendimento lá perto, um prédio lá, uma coisa maravilhosa, que agora foi um negócio de salão de beleza para lá, monstruoso, gigantesco. Você vê que começa a gerar aquilo que a gente falou, emprego, renda. Dinheiro. A gente começa a fomentar a economia da cidade. Vamos torcer para esse modelo que está sendo implementado lá dê certo, que todo mundo possa virar isso como na verdade é a filosofia de trabalho. Gente, nosso tempo está acabando. Se a gente ficar aqui, nós três nessa conversa, a gente vai virar a noite, como viramos várias dessas. Eu queria deixar aqui o imenso prazer de receber você aqui, Taylor, no nosso quadro. Mais uma vez, nosso quadro ele foi formatado para que possa contar a história de pessoas bem-sucedidas. Você, para mim, é um ícone não só de São Pedro da Aldeia, e sim da região toda, na sua profissão. Então, eu queria deixar aqui o agradecimento em nome do nosso programa, nossa produção, pela essa tarde com você maravilhosa hoje aqui e ouvir a sua história. E todo o programa a gente pede para que você possa
responder uma pergunta. A única que a gente, né, corrobora de uma leitura. Qual o guia do sucesso? Trabalho, planejamento e perseverança. Esse é o guia do sucesso para qualquer um. Isso aí, Teiro. Imensa gratidão. Realmente o quadro, né, que nós montamos aqui é para que as pessoas possam se basear na sua história e ter, na verdade, aí, em vez de ter o sonho, viabilizar o empreendimento deles, ver que não é fácil para ninguém, né, e que eles tem que ter o sonho na mente e a disposição de fazer. E não pode desistir nunca. E não pode desistir nunca, né? E hoje nós fomos beneficiados com a presença desse cara, que é um amigo. Para mim, tudo que eu falo dele é a maior verdade. É um ícone na minha comunicação. Veio ilustrar melhor esse quadro aqui. Veio ilustrar, entrou num quesito que é muito importante aqui dentro do nosso município, a questão do turismo. A leitura dele é muito refinada para que a gente possa, na verdade, desenvolver a nossa região como um todo. Eu falo que ele é um cara mal aproveitado, que as pessoas não aproveitam a cabeça desse cara. É um cara inteligentíssimo, refinado, sofisticado. E outra, adora trabalhar e adora o povo. Isso é muito legal. Eu queria te agradecer, Marcelo, pela tua passagem aqui, né, no nosso restaurante, no nosso quadro o Guia do Sucesso. Eu queria que você respondesse também essa pergunta. O Guia do Sucesso. Qual é o Guia do Sucesso? Fala pra gente aqui. Nunca desistir. Nunca desistir. Esse é o sucesso. Desistir nunca, né, Marcelo? Hipótese alguma. Hipótese alguma. É isso aí. Gente, queria agradecer a companhia de vocês. Mais uma vez, queria uma salva de palmas na nossa produção, para os nossos convidados. O pessoal está falando aqui para que a gente não possa esquecer. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Assine compartilhe nossa live. E acione o sininho. Gente, obrigado. Esse é o Guia do Sucesso, programa 02, com Dr. Taylor e Marcelo Cortez. Um beijo, obrigado pela companhia. Tchau.